Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. Esta será uma revisão para a primeira série do ensino médio. Vamos lá? Em nossa primeira aula presencial, conversamos sobre quem éramos, nos conhecemos, vimos como era um laboratório de ciências biológicas, aprendemos sobre o que é uma placa de Petri, o que é um Erlenmeyer, um Becker, tubos de ensaios e também um microscópio e como utilizá-lo. Além disso, fizemos uma prática sobre como lavar as mãos, lembrando que lavar a mão não é simplesmente enfiar a mão embaixo de água com sabão. Preciso esfregar bastante durante pelo menos aí 20 segundos. Em nossa segunda aula, começamos a discutir sobre o método científico, que se divide em mais ou menos 6 passos básicos. O primeiro deles é identificar um problema, então observar a natureza e ver algo que lhe cause perguntas, questionamentos de como aquilo acontece, por que aquilo acontece. Uma vez que você identifica um problema, você vai pesquisar sobre ele, para ver o que existe sobre ele, se há alguma explicação pronta, o que já buscaram, ou mesmo basear as suas ideias. Uma vez que você tem essas informações e que elas não tenham respondido às suas perguntas, você formula uma hipótese com base naquilo que você viu. Será que isso acontece por causa disso? Será que tem alguma coisa a ver com isso? E aí você formula a sua hipótese, a sua ideia. O importante é que essa hipótese ela precisa ser testável, você precisa formular ideias que você possa também prever que tipo de teste você pode fazer para ver se sua ideia é verdadeira ou falsa. Em seguida, você traz deduções sobre a sua hipótese. Então, se eu tenho essa ideia e eu fizer esse teste, tem que dar isso para que ela seja verdadeira. Ou então, se der aquilo, quer dizer que ela é falsa. Então, você começa a deduzir o que pode acontecer. Só depois disso tudo é que partimos para o teste. E aí, dependendo da hipótese, você vai fazer algum experimento no laboratório, você vai ter que ir a campo, pegar algum animal, de repente, para observar, coletar amostras desses animais, e tudo vai depender de qual foi o seu problema. Depois de tudo isso, se a sua hipótese for verdadeira, né, se você comprovou ela com seus testes, você vai publicar esses resultados, né, dizendo o que você encontrou sobre eles para que outras pessoas possam avaliar esse seu resultado, ver se aquilo está correto ou não, ou se acha que você fez uma grande besteira muitas vezes. E você faz isso publicando em artigos científicos para que outros cientistas possam contestar ou não seus dados. Ou você pode simplesmente falsibilizar a sua hipótese, ela pode se mostrar errada, e aí você tem que retomar tudo de novo, ver de novo o problema, pesquisar sobre o problema e etc. Depois começamos a falar sobre quais são as teorias mais aceitas para a origem de tudo. E a origem do universo, a teoria mais aceita na comunidade científica é a teoria do Big Bang, da grande explosão. Vimos como acredita-se que tudo ocasionou e também falamos sobre como acreditávamos que a vida surgia. Então, bem antigamente, vimos que existiam duas grandes teorias, que era a abiogênese e a biogênese. Lembra do A, prefixo de negação, que a vida surgiria da matéria sem vida, e biogênese, que a vida só surge de outro ser vivo. E aí lembramos, então, nesse momento, de dois grandes cientistas que foram fundamentais para a comprovação da biogênese e queda por vez da biogênese. O primeiro deles era Francesco Redi, né, um italiano que fez um simples experimento de colocar em potes comida, né, carne, e deixou um tampado e outro não, e ele percebeu que o pote ficou destampado, apareceram moscas e larvas, e no que estava tampado não. Porém, muitos ainda acreditavam que atribuíram os micro-organismos à biogênese. Chegamos então a Pasteur, que derrubou definitivamente a teoria da abiogênese. Reveja nossas aulas para lembrar como Pasteur fez isso. Na outra aula, falamos sobre a origem da vida, sobre as duas hipóteses mais aceitas sobre a origem da vida na comunidade científica. Uma é a panspermia cósmica, que a vida teria se originado no espaço, no cosmos, e vindo para a Terra.
e a outra da evolução química, que a vida teria originado aqui na Terra mesmo. Lembre-se os detalhes, veja como foram os processos que levaram a essa origem da vida, o que é a evolução química, veja nos seus cadernos. E aí chegamos à nossa primeira videoaula, que começamos a falar agora do que tem nos seres vivos, o que nos faz ser seres vivos e do que somos constituídos. Primeira videoaula falamos sobre a água, depois sobre glicídios e lipídios. Então, vimos que a água ela é uma substância extremamente abundante, formada por 2 átomos de hidrogênio ligados a um de oxigênio, e isso faz dar a polaridade da água. E essa polaridade faz com que a água se una por pontes de hidrogênio. Isso é importante para dar as características da água, que nós vimos ao longo da aula do vídeo sobre aula. Volte lá quantas vezes for necessário. Falamos sobre capilaridade, uma propriedade da água que permite que formem-se as gotas, que é o fato delas se ligarem. Falamos sobre a tensão superficial, que é o que permite que o mosquito pouse na água sem que ele afunde. Falamos sobre a água ser o solvente universal, porque ela é capaz de dissolver diversas substâncias. Do fato dela atuar em diversas reações químicas, inclusive dentro do seu corpo, e também dela ter um alto calor específico, ou seja, ela consegue aguentar muito calor sem alterar a sua temperatura. Por isso ela é um ótimo moderador de temperatura. Não é à toa que quando você faz um exercício muito intenso, você transpira, você sua. Depois seguimos para os principais elementos químicos presentes no nosso corpo. Lembrando lá a sigla, o CHOMPS, que ajuda a gente a lembrar, nós somos formados por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, para não esquecer, CHOMPS. Os únicos que causam um pouquinho de confusão é o fósforo e o enxofre, o que faz com que eles comecem com P e S, não F e E como se espera por causa dos outros elementos. Começamos então a falar sobre as moléculas orgânicas dos glicídios, primeiro, que são os açúcares, ou você pode encontrar também como carboidratos ou como hidratos de carbono, é tudo a mesma coisa. Esse nome se dá justamente pela fórmula química deles, que é um carbono com uma molécula de água, um carbono hidratado, por isso carboidrato. São a nossa principal fonte de energia dos seres vivos. Encontramos uma diversidade deles, eles podem estar na forma de monossacarídeos, como essa molécula de glicose, disacarídeos, são 2 moléculas de glicose juntas, ou polissacarídeo, com um monte delas juntas. Lembrando que você chamar algo de glicídio, de açúcar, não necessariamente ele requer ter um sabor doce. Existem vários tipos de açúcares que não têm um sabor adocicado, como, por exemplo, a maizena, o amido de milho. Lipídios. Lipídios são os óleos, as ceras, as gorduras que nós ingerimos na nossa alimentação também, que compõem os seres vivos também. Elas são apolares, ou seja, elas não se misturam com a água, Elas são insolúveis em água. Os principais nós temos os glicerídeos, que são esses aqui, as ceras, como essas daqui, produzidas pelas abelhas, os carotenoides, os fosfolipídios, super importantes que vamos falar, e os esteroides, que vão dar origem a diversos hormônios. Na aula posterior, começamos a falar sobre as proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos, ainda componentes dos seres vivos. As proteínas, elas têm diversas funções no nosso corpo. Tem uma função estrutural, dão forma ao nosso corpo. Ela tem a função enzimática, acelerar reações, de defesa como anticorpos, transporte de substâncias e também produzindo hormônios. Ela também tem a função hormonal no nosso corpo. E ela é formada por ligações peptídicas, aminoácidos, então, ligados por ligações peptídicas. A estrutura primária da proteína, então, são essas ligações, ok? Como estrutura secundária, então aqui, trouxe elas mais
próximas uma da outra para a gente poder ver como ela se forma uma estrutura secundária. Então, é como se fosse, na estrutura primária, um grande colar de contas. E esse colar, ele então começa a se enrolar. Deixa eu apagar aqui. Formando o que a gente chama de estrutura secundária, que pode ser a alfa-hélice ou a dobra. Posteriormente, essa estrutura secundária, ela também se junta nela mesma, ela se enrola nela mesma, formando uma estrutura terciária. Várias combinações dessas estruturas formam uma estrutura quaternária. Estou falando aqui rapidinho, mas volte na aula de proteína se isso não está claro para você, tá bem? O que é perigoso para as proteínas? Fatores como calor e acidez podem fazer com que essa forma que ela apresenta, essa forma final que vai permitir a atividade dela, se desfaça, é o que a gente chama de desnaturar, e assim a proteína para de funcionar. Falamos também sobre vitaminas. Lembrando que vitaminas são aquelas substâncias que o nosso organismo não é capaz de produzir, mas ela é importante para nossas células, para elas fazerem as atividades dela. Nós temos aquelas vitaminas que são lipossolúveis, ou seja, se dissolvem apenas em gorduras, por serem apolares, e as hidrossolúveis, que são aquelas que se dissolvem em água. Lembrando que a gente chama de vitaminose a falta, a deficiência de algum tipo de vitamina no nosso corpo. E aí, quando a gente vai entrar em detalhes, tipos de vitaminoses que existem, nós temos o escorbuto, que é causado pela deficiência da vitamina C, e o beriberi também, que é causado pela falta de vitamina B1. Em seguida, falamos sobre os ácidos nucleicos, que é o que carrega o nosso material genético. Lembrando que nós temos dois tipos de ácidos nucleicos, temos o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA, um formado por dupla fita, ok? E o outro por fita simples. Vamos ver ao longo das aulas a importância de cada uma deles. Basicamente, o que você precisa saber é que aqui estão as suas informações genéticas, certo? É o que faz se você ter a cor dos olhos que você tem, o cabelo que você tem, como deve ser sua mão, qual a cor da pele que você deve ter. Então, aqui estão as informações no seu DNA de como você será. O DNA é basicamente formado por uma base nitrogenada, que pode ser uma adenina, ou uma timina, ou uma citosina, ou uma guanina. Um açúcar, que é a desoxirribose, por isso que é DNA, e um ácido fosfórico. Diferentemente, o RNA ele é uma fita simples, também formado por uma base nitrogenada, porém dentro das bases nós temos a adenina e no lugar da timina a uracila, a citosina e a guanina. E o seu açúcar também é diferente, não tem uma desoxirribose, eu tenho uma ribose, e por isso que é RNA e não DNA, ok? E o ácido fosfórico é comum. Eu sei, bastante conteúdo, mas tudo isso foi visto detalhadamente ao longo das aulas. Então, se surgir alguma dúvida, reveja os vídeos ou material por escrito referente a essa aula no seu caderno, no material que foi divulgado na plataforma. Qualquer coisa, deixe nos comentários o que ficou confuso para você e espero você nos próximos vídeos. Até mais, tchau, tchau!